aqui com a Thaís, que organizou todo esse evento aqui da Glitch Mundo CWB. Queria perguntar qual que foi a iniciativa para vocês começarem um evento, né? Que você falou que começou há um mês, a organização, né? Nasceu há um mês. Qual que foi a motivação? Então, eu não sou a única organizadora. A ideia é que a gente é um coletivo de desenvolvedores de jogos. Então, na verdade, todo mundo que está fazendo alguma coisa que hoje ajudou a organizar de alguma forma. Principalmente a Pamela, mas todo mundo. A motivação veio de que, nesse ano, muitos desenvolvedores de jogos perceberam que eles não estavam se sentindo representados pelos eventos e pelas comunidades que deveriam representá-los. Então muitos deles começaram a se unir, a trocar experiências, e daí foi assim que surgiu a ideia do Glitch Mundo, que é uma rede desses desenvolvedores, e o Glitch Mundo resolveu organizar um evento para falar: olha, a gente existe, venham cá conhecer a gente, embora a gente ainda não seja muita gente, venham fazer parte da gente. E foi assim que surgiu o evento. E qual que você tem alguma dica para dar para quem quer ser um desenvolvedor? Sempre começa indie, né? Tempo pequeno e tal. Algumas dicas assim para começar no mercado e tudo mais? Eu acho que a primeira coisa, se possível, é tentar conhecer outras pessoas que já fazem isso, ou que também querem fazer isso. Porque muitos dos problemas que você vai encontrar, essas pessoas já passaram por, ou já conhecem um pouco a respeito, e até mesmo para te dar dicas, te apontar um caminho certo, não necessariamente certo, mas um caminho mais tranquilo, coisas que você pode fazer. É um dos motivos pelos quais esse evento existe, que é a troca de experiências, em especial para quem está entrando na área, né? E você ainda está trabalhando na Joymatch? Sim. Tem os jogos mais famosos é o Odalus, né, que você pronuncia, né? Nosso primeiro jogo foi o Oniken, daí a gente lançou o Odalus em 2015 e agora a gente está trabalhando no Blazing Chrome. E como que é a inspiração de vocês assim, para criarem esses jogos? Porque o Odalus, todo mundo meio que compara com Castlevania, né? Que é o novo Castlevania, foi bastante elogiado. Tem nota 9 na IGN, que é bastante alta. 8 e 9,5 no Destructoid. Aí, ó. E qual que é a inspiração, assim? O seu o nicho dessa empresa é mais jogos 2D, remetendo à nostalgia? A ideia da Joymatch era exatamente fazer jogos que te façam sentir que nem jogos de antigamente, mas lembrando que você continuou jogando jogos até hoje. Então, algumas coisas de game design que aqueles jogos usavam, a gente já não pode usar. Por exemplo, era comum, eu acredito que nos primeiros Castlevanias, não ter save, era código, você tinha que gravar o código. O jogador de hoje em dia, isso não é tão legal. Então, a gente sempre faz pequenas concessões de game design, tendo em vista o ambiente atual, mas sempre tentando recriar o mais próximo possível aquela experiência. Essa é a ideia da Joymatch. No caso do Oniken, por exemplo, as principais inspirações eram Ninja Gaiden e Shattered Hand, que eram jogos de plataforma com ação frenética e rápida. E o Blazing Chrome a gente está se baseando muito em Run and Guns, como o Metal Slug e o Contra. Uma questão assim que geralmente eu me pergunto, porque na faculdade eu estudei bastante também sobre a área de jogos e tal, e o que me perguntaram também é como que tá a representação feminina, né, nessa área, se tem já bastante profissionais femininas, né, mulheres, como que tá assim atualmente, principalmente aqui no Brasil, né? É difícil, vai ser sempre difícil, pelo menos nos próximos anos. Mas anda melhorando, em especial nos ambientes independentes. Como você pode ver, a gente está com bastante mulheres aqui, mulheres não cis, inclusive mulheres trans, e aí eu espero que isso só aumente, só melhore. Mas o problema é que geralmente na indústria tradicional e clássica ainda existe um problema de espaços seguros, porque como já é um espaço dominado por homens, é mais difícil você se sentir à vontade nesses espaços. Enquanto que no indie, como é meio que um terreno de ninguém e qualquer um pode vir e todos podem se juntar, é mais fácil fazer parte dessa comunidade. Legal. E pra fechar, assim, qual foi a personagem feminina assim, que você olhou assim, nossa, eu quero ser que nem ela, ou te inspirou? Eu gosto muito da Samus, de Metroid.
Eu gosto muito, em especial por causa da ideia do protagonista silencioso. Eles não precisam dar linhas de diálogo ou qualquer coisa assim pra ela realmente parecer o personagem forte e interessante que ela é. Então a gente está aqui com o Bruno, coordenador do curso de jogos da PUC. Eu queria perguntar para você o que você acha do mercado brasileiro de jogos, se está crescendo, como que tá funcionando hoje em dia. Olha, eu acho que é bem importante destacar que o mercado brasileiro de jogos está crescendo bastante, tá? Mas está principalmente se diversificando. A gente tem pessoas atuando no mercado de jogos para PC, jogos para mobile. Hoje uma área que está começando a ficar muito mais forte é a área de realidade virtual também. Nossa, tem gente trabalhando com jogos de tabuleiro e tem muita gente trabalhando com coisas bem diferentes. Então por isso a gente percebe esse crescimento. E o legal é que o mercado brasileiro, na verdade, se confunde com o mundo. Porque você faz um jogo aqui, você consegue lançar um jogo em qualquer lugar do mundo. Então, para a gente não existe essa crise local. O que existe são muitas oportunidades globais de você poder atuar. E você acha que qual plataforma está levando mais vantagem, assim, ou é meio equivalente? Celular, computador? Eu acho que a gente tem um equilíbrio bem forte, tá? Mas principalmente porque agora o jogo tá tendo um apelo para diversos públicos, desde o público mais casual, que consome um joguinho de celular, até o público mais hardcore, que joga e não deixa de jogar no videogame. Então eu acho que tem essa riqueza de públicos mesmo. E você acha que o jogo já pode ser considerado uma nova arte, junto com cinema, música? Qual é o seu posicionamento? É bem interessante destacar um dado, tá? Que há muitos anos que que os jogos já ganham mais dinheiro do que o mercado cinematográfico, e eu vi na semana passada uma estatística que está ganhando mais dinheiro do que o mercado fonográfico, o mercado de música, tá? Embora existam menos pessoas que consomem jogos do que pessoas que consomem músicas. E você tem alguma dica para dar para quem está iniciando? Falar um pouco do seu curso também aqui na PUC, como é que funciona? Eu acho que a principal dica é assim, não estar sozinho, tá? Eu acho que independente se você faz um curso, se você participa de um coletivo, se você está numa comunidade, fazer jogos é uma atividade muito mais legal quando é coletiva. Eu não estou dizendo para você não desenvolver teu jogo sozinho, eu estou dizendo para você pode desenvolver teu jogo sozinho. Isso, eventos como esse tipo destacam muito bem esse papel do desenvolvedor individual mesmo, mas desenvolver seu jogo é algo que é muito legal de você pegar e mostrar e ter orgulho daquilo que você faz, tá? Isso é uma coisa que a gente destaca bastante no curso, tá? Que a gente tenta oportunizar para os estudantes terem um ecossistema, um ambiente, tá? Legal, que propicie que eles consigam desenvolver os seus jogos. O objetivo é que eles consigam desenvolver os seus jogos para poder atuar no mercado. Eu tenho uma pergunta mais engraçada. De onde você acha que surgiu essa treta de confundir o Link com a Zelda? Você sabe mais ou menos dizer? Qual que é a sua opinião aqui? Vamos lá, de alguém que não... Eu vou ser bem sincero e olha que bacana. Eu detesto Zelda do fundo do meu coração. Eu acho um jogo muito chato, o simulador das pessoas ficarem andando. Espero que não seja linchado pelo público aqui, tá? É assim, mas a confusão clara é por causa do nome do jogo. O nome do jogo, como o nome Legend of Zelda, e o pessoal... E isso é uma coisa interessante no nosso mercado, tá? Ainda hoje a gente tem muito a pessoa que sabe sobre o jogo sem consumir. Como assim? Tá? Ela sabe que existe um jogo como Legend of Zelda, só que não joga. Hoje em dia, até uma das ameaças, digamos assim, ao mercado de jogos, mas que ao mesmo tempo é uma das forças, é o mercado de streamer. Tem muitos estudantes meus que tem uma cultura de jogos não formada pelos jogos que eles jogaram, mas pelos vídeos que eles assistiram, tá? Então é a mesma coisa quando a gente faz essa brincadeira da confusão entre o Zelda e o Link. A percepção às vezes olha o nome, olha a capa do jogo, sem você jogar, você fala, não, esse deve ser o Zelda. Esse deve ser o Zelda. Então é disso, mas é uma reflexão interessante. Então
Então eu tô aqui com o Gabriel, isso? Sim, Gabriel. Ele trabalha na parte de áudio aqui nos jogos, tem 2 projetos bem massa, o Terraform, né? O Terraform, o Osis e mais alguns projetos surgindo, mas esses são os principais. E o Osis está em promoção na Steam, né? Sim, o Osis está disponível na Steam, promoção na Summer Sale até o dia 6. E o Terraform já tem alguma data? Não, o Terraform a gente está em desenvolvimento ainda, mas sem datas por enquanto. E você trabalhou mais na parte de áudio, né? Dos dois, né? Sim, eu trabalhei principalmente na parte de sound design, que é a criação de efeitos sonoros, e na parte da criação de composição e implementação de áudio. E como que funciona assim? O que você precisa saber para poder entrar nessa área? Precisa de algum requisito? Você precisa ter alguma habilidade com música ou pode entrar assim sem ter nada assim? Hoje em dia está bem mais fácil, porque praticamente hoje em dia basta você ter interesse e um computador com um notebook com fones de ouvido, porque você encontra muito conteúdo bom conteúdo de qualidade disponível gratuitamente na internet. Então fica bem fácil, você encontra software de edição, de composição na internet que é gratuito, então você pode começar de uma forma bem fácil, mas é claro, todo o conhecimento a mais sempre vem ajudar. Você tem um pouco de conhecimento de música, ou resolveu adquirir assim, então ajuda bastante, tá? E como que você começou assim? Qual que foi o teu interesse para começar nessa área de jogos? Foi jogando? Ou você tinha outro interesse assim? Nossa, olha, eu tinha interesse na verdade em trabalhar com composição clássica, composição erudita, moderna e tudo mais. Só que eu entrei no curso de música e tava quase por desistir do curso. Só que daí o Carville, que é o diretor do OnLoop, que é o núcleo de composição e pesquisa sonora da PUC, ele fundou o OnLoop e eu achei interessante. Eu ainda não tinha pensado sobre a questão de trabalhar com áudio em jogos. Então eu comecei a pesquisar sobre a área e comecei a me interessar e me envolver um pouco mais, me envolver com a galera de jogos da PUC. Daí começou os game jams e tudo mais da vida. Agora pra fechar, qual trilha sonora assim, de jogo que te marcou? Se você falou, cara, eu quero ser que nem esse compositor ou... Nossa, pra jogo, acho que a que mais me marcou, mas acho que é por uma questão que ela foi tanto bem composta quanto bem implementada dentro do jogo, que dá uma imersão bem grande, é a trilha sonora do jogo Shadow of War e Shadow of Mordor. Achei sensacional, tipo, causa uma imersão muito grande, você consegue ficar jogando por horas e não cansar. Muito bom. Então eu tô aqui com o Rafael, que vai dar um workshop de ilustração e pode ser dizer concept também? Sim. Existe todo o processo que envolve a ilustração, a criação de arte dentro de jogo. Como você chega esse cenário, personagem, de animação, a parte de como exportar arquivos, até mexer dentro de engine mesmo, né, para ajudar os artistas a não ficarem só nessa coisa de trabalhar com a arte, mandar para o programador e deixar ele se virar de lá. Então você entender um pouquinho mais do processo para poder participar mais e saber melhor como é que é os detalhes do que você produz, para onde que vai. O que você recomenda assim para alguém que está entrando na área e quer ser ilustrador ou concept artist assim? O que você recomenda para dar uma iniciada, um gás assim no início? Então, quando a gente mexe com arte, a tecla que a gente mais bate é tentar mexer com o fundamento de arte. É sempre muito divertido você querer desenhar Goku, um dragão, umas coisas legais assim. E é sempre muito chato aquela coisa de perspectiva, luz e sombra, forma, como é que funciona tudo isso. Só que é o tipo de coisa que, se você compara com outras áreas, você tem que parar e estudar de verdade. Tem a parte chata que você vai aprender. Então, no seu trabalho divertido, isso vai ter um reflexo muito grande, você vai crescer bastante porque você está ali passando horas fazendo uma coisa que é estudo, que é exercício, é igual matemática. Você vai ficar ali fazendo exercícios, estudando bastante para conseguir fazer uma coisa melhor depois. Então, é que a gente dá bastante dica nisso, foca bastante no fundamental e aquela parte chata é importante pra caramba. E você recomenda alguns artistas para seguir, alguns cursos? O que você recomenda aí para... Valeu.
eu não tenho nada muito específico, mas o que eu mais uso hoje é Pinterest e Twitter. É onde você consegue conversar com as pessoas e saber com quem que elas conversam e quem que elas seguem, então é sempre bem legal. No Instagram também tem muita gente, mas eu tô meio por fora, mas eu não sei dizer ninguém muito em específico, mas só de você se integrar um pouco melhor na rede social, assim, você consegue achar muita gente e acabar por conta delas achar mais gente aí. Muita gente acha assim que o jogo já sai pronto, com os modelos prontos e ninguém lembra da concept art, né? E eu queria te perguntar assim, que você falasse, na verdade, né? Qual que é a importância, né? A importância que é grande da concept art para um jogo. Então, o ruim do concept art é que geralmente a gente não vê. Sim. Que a parte mais importante dele é isso, né? São os rabiscos, as experimentações, de pegar um modelo 3D pronto e rabiscar por cima dele quais são as roupas, qual é o design legal disso. E a gente acaba vendo o modelo final, acaba vendo coisa dentro do jogo, e a parte de concept está toda escondida lá, é um trabalho extenso de criação, de teste. Se comparar com a parte de publicidade, por exemplo, tem toda aquela sessão de brainstorm, de toda aquela parte de vamos jogar umas ideias na parede, ver o que é ruim, mas sem medo. Então o concept tem muito disso. Então a parte de experimentação e testar um monte de coisa, ver o que é legal, o que não é. Então você pegar um personagem ali de jogos famosos, você vai ver que, nossa, teve 100 rabiscos diferentes dele, 100 modelos que não deram certo. Você tem um exemplo mesmo de Zelda, tem um Link motoqueiro, sabe? Então a parte de concept é muito importante nesse processo todo, e é uma pena que fica escondida, né? A Nintendo acaba não divulgando nada disso. Hoje em dia que tá mostrando umas coisinhas assim, né? Mas sem dúvida, eu acho importantíssimo e sinceramente é bem legal. E qual, assim, pra fechar, qual tipo arte ou jogo, assim, por causa da arte, te fez querer ou te inspirou pra fazer seu trabalho, assim, como concept art, assim? Qual que foram os principais, assim? Pegando lá de trás, eu acho que todo mundo no Brasil cresceu muito com o Super Nintendo e Mega Drive, né? Então tem um monte de coisinhas de Zelda, de Bomberman e coisas assim. Mas e aí eu sempre tive essa vontade, vou mexer com jogos e tudo mais. O que me inspirou mesmo de caramba, o que eu consigo fazer pode virar uma coisa legal. Foi mais ou menos na época que saiu o Rayman, onde tem vários cenários pintados à mão, assim, uma coisa muito legal. Então assim, ele fugiu um pouco da norma de tem os quadradinhos ali, funciona assim, ou então virou depois, né, de 3D. Então naquela época ali, quando começaram a fazer jogos desenhados e pinturas, foi aquela hora que eu não. Então isso aqui tá pra mim de verdade, é isso que eu quero fazer. E é o que eu tô fazendo até hoje. Estou aqui com a Felícia e com a Letícia, elas criaram, são art design, né? Bom, eu faço a parte da arte do marketing e ela fez o game design, a questão do game design do Gente. Né? Que é como que funciona o jogo, assim, sobre o que ele é? Então, ele é um jogo que surgiu de um projeto que eu faço parte de um grupo chamado Grupo de Estudos em Gender Games. E dentre as coisas que a gente fazia, né, nas reuniões do grupo, surgiu a ideia de a gente criar um jogo que trouxesse essa discussão de gênero. Assim. E daí, a partir disso, a gente começou a desenvolver o Gente, que antes chamava People, que foi a primeira ideia, veio de um membro do nosso grupo, que era o Fernando. Ele começou a desenvolver as primeiras ideias, assim, daí a gente construía coletivamente, assim, o pessoal do grupo ia dando feedback para ele, e a gente foi construindo a primeira versão do jogo. E daí, esse ano, a gente retomou o design dele, fizemos algumas adaptações, daí a Felícia adaptou algumas questões de game design, e agora a gente está para lançar ele. E a proposta do jogo é basicamente montar casais e grupos de amigos diversos. Então, o objetivo do jogo é você montar casais homossexuais, porque dão mais pontos que casais héteros, ou então fazer grupos de amigos que tenham pessoas trans, porque pessoas trans no mundo real geralmente são excluídas dos meios sociais, então a gente está tentando incentivar esse tipo de pensamento dentro do jogo. Basicamente, assim, o que é interessante na dinâmica do jogo é que ele foi montado de um jeito que, se você for preconceituoso, você perde o jogo. Então, assim, mesmo que você tenha
você pensa diferente pra você jogar e pra você ganhar, você vai ter que sair da sua caixinha, assim, você vai ter que pensar diferente pra conseguir lidar com as dinâmicas do jogo, assim. Daí nesse sentido que a gente tentou construir ele como um jogo educativo, um jogo que ensina algumas questões assim básicas sobre gênero, expressão de gênero, sexualidade, assim, pra que as pessoas se respeitem, saibam tipo, isso existe, isso funciona assim e tá tudo bem. E vocês se basearam em algum outro jogo de tabuleiro para mecânica? Como que foi assim a criação dele? A ideia original foi baseada em Sushi Go, mas agora a única semelhança que hoje em dia ele tem com o Sushi do Go é o fato que você passa a mão pro lado. Não tem mais nada a ver com o Sushi Go. E de mecânica assim dele, quais são os básicos, vamos dizer, assim, para poder jogar? Só os casais, formar os casais? Formar casais, formar grupos de amigos. Aí você pontua de acordo com o quão diverso os seus grupos de amigos ou casais são. Esse é o objetivo do jogo. Ele é um jogo competitivo, então a ideia é você pontuar mais pra você ganhar. E pra você ganhar, você tem que fazer coisas diferentes. E nessa parte de trocar a carta com outras pessoas, você pode sacanear a pessoa pra ela pegar menos pontos? Sim, pode. É isso? Você pode passar, você pode de propósito passar a carta do homem cis branco hétero pra pessoa do lado pra ela se fuder. E quando que o jogo vai lançar? Já tem alguma data? Qual que é o planejamento agora daqui pra frente? Então, a previsão agora a gente tá fechando alguns ajustes na parte da arte mesmo, que praticamente a mecânica de jogo mesmo já tá fechada. E a gente quer lançar ele para final de julho agora. Então, muito provavelmente a gente vai levar ele para SB Games esse ano. Então, se tudo der certo, a gente vai levar ele para lá. E ele é um jogo gratuito. E a ideia é que ele seja um jogo aberto. Então, a gente vai lançar ele, vai deixar ele disponível em algum sítio, provavelmente. A gente vai ter que ver direitinho, mas ele vai estar disponível para você, por exemplo, baixar em casa, imprimir e jogar com seus amigos. E se você quiser também construir decks adicionais, sei lá, eu quero fazer um deck específico com algum tipo de identidade de gênero específica, você também poderia construir expansões assim em cima do jogo. Ou então, quem sabe, um deck de furries com espécies de animais diferentes. Sei lá, você pode fazer o que você quiser, a mecânica tá pronta aí. Tá? Legal. Beleza, obrigado. Obrigada a você. Obrigado pela entrevista. E confira aí o jogo, gente, daqui a um mês vai estar disponível aí.